Nesta aula nós vamos apresentar o padrão criacional Singleton. O Singleton, ele é um padrão criacional que permite a você garantir que uma classe tem apenas uma instância, fornecendo um ponto de acesso global a essa instância. Nesta definição nós destacamos dois pontos no padrão Singleton. O primeiro é garantir que uma classe tenha somente uma instância. Com isso, nós podemos controlar o acesso a algum recurso compartilhado, como por exemplo um banco de dados, um arquivo, etc. O outro é fornecer um ponto de acesso global a essa instância. Isso permite que você acesse um objeto de qualquer lugar no programa, mas protege a instância de ser sobrescrita por outro código. A seguir, veremos o diagrama UML do padrão. Ele é bem simples e aqui nós temos a classe que eu chamei de Singleton, que declara um membro estático chamado instance, usado para tratar a referência à única instância da classe. Note que ele é estático e é privado. A seguir é criado um construtor privado sem parâmetros, chamado aqui Singleton, de forma que ninguém consiga instanciar essa classe, apenas o próprio Singleton. E a seguir nós criamos um membro privado e estático, do mesmo tipo da classe, chamado instance. Esse membro, que pode ser uma propriedade ou um método, dependendo da implementação, ele vai verificar se instance já foi iniciada. Caso não tenha sido, ele vai fazer a sua criação pela primeira e única vez. Então, esses são os elementos do diagrama UML do padrão Singleton. A seguir, nós temos alguns exemplos de utilização desse padrão. Podemos usá-lo para controlar a concorrência de acesso a recursos compartilhados, como por exemplo, a um banco de dados ou arquivo. Ou também em arquivos de log. Quando você tem uma classe que é usada por várias partes do sistema e ela não gerencia nenhum estado de aplicação. Então nós podemos usar Singleton, no caso aqui de arquivos de log, ele apenas está realizando operações de escrita em arquivo. E também para compartilhamento de dados, como por exemplo, se você tiver quaisquer valores constantes ou valores de configuração comuns, poderá mantê-los em um Singleton para que eles possam ser lidos por outras partes da sua aplicação. E quando você pode ou não pode usar o Singleton? Bom, nós podemos responder a algumas perguntas para ter uma ideia se podemos considerar ou não usar o padrão. Por exemplo, a seguinte pergunta: faz sentido a classe ter apenas uma instância? Se você responder sim, então o padrão Singleton pode ser considerado. Vamos ver outra pergunta. Você vai usar o Singleton para substituir variável global? Se você responder sim, então o padrão Singleton não deve ser considerado, porque variáveis globais não são uma boa prática e devem ser evitadas. Você não deve usar o Singleton para substituir variáveis globais ou para funcionar com acesso a variáveis globais. A classe poderá ter mais de uma instância? Se você responder sim, então não tem sentido você usar o Singleton, porque a classe vai ter mais de uma instância. E o Singleton é justamente para ser usado quando você precisar apenas ter uma única instância. A seguir eu vou mostrar a implementação padrão desse padrão Singleton. Então aqui eu tenho um código onde tem uma classe Singleton e aqui nós temos os seguintes componentes que foram usados para implementar o padrão. Foi criado um membro privado estático do tipo da classe Singleton. Aqui ele é usado para garantir o acesso global à instância da classe. Só que ele é privado e é estático. A seguir nós definimos um construtor privado sem parâmetros. Dessa forma, como ele é privado, somente a classe vai poder acessar esse construtor. Eu não vou conseguir criar uma instância fora desta classe. Depois nós definimos aqui um membro estático que aqui foi usado uma propriedade. O que ele está fazendo? Ele vai retornar a mesma instância. Então, ele verifica se instance é igual a null. Se for igual a null, significa que eu não tenho uma instância criada. Aí ele cria uma instância de Singleton e retorna. Então, a partir desse momento, instância não vai ser mais igual a null. Então, isso aqui nunca mais vai ser executado. Então, é assim que é implementado o padrão Singleton. Esta é a implementação padrão. Note que o construtor da Singleton está oculto do código do cliente. E o membro instance é o único que pode obter o objeto Singleton, tá vendo? Aqui no caso foi usada uma propriedade, tem um get aqui, Então aqui eu posso, para mim ver isso funcionando, tá aqui a implementação, eu defino uma variável para contar quantas instâncias foram criadas. Aqui no construtor
eu emito aqui um aviso, conto o número de instâncias e aqui eu emito um outro texto. E aí eu vou fazer o teste da seguinte maneira. Eu vou criar uma instância, note que aqui eu não estou usando o new, eu estou usando o método instance, no caso aqui é a propriedade, né? Que é a minha propriedade que permite acesso à instância de singleton, chamada S1. E vou tentar criar uma outra instância e vou comparar. Se elas forem iguais, então na verdade eu só vou ter uma instância. Caso contrário, eu vou ter mais de uma. Então, esta é a implementação padrão do Singleton. Então, vamos ver isso funcionando no Visual Studio 2019 usando a linguagem C#. Eu já criei um projeto console do tipo netcore. Eu chamei Singleton Single Thread. Então, aqui ó, eu vou criar uma classe nesse projeto que eu vou chamar de Singleton. Poderia dar outro nome. Então, aqui na implementação padrão, essa classe ela tem que ser pública e nós precisamos declarar uma variável. No caso aqui, estou definindo aqui um campo chamado instance, que é privado, estático, que é do tipo singleton. Aqui é o ponto de acesso global à instância de singleton. A seguir eu vou criar um construtor, eu vou dar um setor tab. Ele vai ser vazio, vou deixá-lo vazio, só que ele não pode ser público, ele tem que ser private. Assim eu estou impedindo que qualquer outra classe fora aqui da classe singleton tenha acesso ao construtor. E a seguir eu vou implementar uma propriedade que é do tipo singleton, que eu vou chamar de instance. Ela é pública e é ela que vai me permitir o acesso à instância. Então, para mim ter acesso à instância, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou verificar se instance é igual a null. Se for igual a null, aí eu não tenho uma instância, então eu vou criar. Pronto, eu criei a instância. E agora eu vou retornar essa instância. Pronto, está implementado o padrão singleton na forma mais básica. Então a única forma de obter uma instância é através dessa propriedade instance. Ela vai verificar se o meu campo instance, que é estático, possui um valor diferente de null. Se for igual a null, significa que não foi criada a instância ainda. Ele cria a instância e retorna. A partir deste momento, o instance sempre vai ser diferente de null. Então ele nunca mais vai entrar aqui. Então, para testar isso, eu vou definir aqui um campo chamado número de instâncias igual a 0. E aqui no construtor, quando ele for acionado, eu vou dar um console write line e vou mandar ele exibir a mensagem que ele está instanciando dentro do construtor. Aqui eu vou dar aqui ó, um use static system console. Pronto. Assim eu não preciso usar a classe console aqui, só escrevo write line. Então ele vai me dar essa mensagem, vai incrementar o número de instâncias e vai exibir o número de instâncias. E quando ele entrar aqui, eu quero que ele exiba uma mensagem. Então eu vou dar um write line aqui, ó, indicando que ele está criando a primeira instância. Então vou aqui em Program, o que eu vou fazer? Eu agora vou fazer o teste, né? Então aqui, olha, eu vou recolher, eu vou exibir uma mensagem, ó, tentando criar a instância S1. Para mim criar a instância S1 de singleton, eu vou dar a classe, vou chamar de S1 e vou dar singleton e vou dar, olha, instance. Então aqui vai ser criada a instância S1. Aí eu vou dar uma mensagem indicando que eu vou tentar criar a instância S2 para ver se o meu singleton está funcionando. Aí eu vou repetir o código que está aqui, ó, e basicamente vou chamar aqui de S2. E aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se S1, que eu criei aqui, é a mesma instância que S2. Se for igual, então significa que na verdade eu estou usando a mesma instância. Caso contrário, né, eu vou ter instâncias diferentes. Aqui naturalmente, como eu estou num ambiente single thread, vai funcionar e eu vou ver que eu só vou ter uma instância. Eu posso tentar criar N instâncias aqui. Então eu vou executar e você vai ver que ele vai exibir lá, ó, padrão single tentando criar a instância S1. Aí ele criou a primeira instância, ó, instanciando dentro do construtor privado, número de instância 1. Tentando criar uma instância S2. Quando ele tenta criar, ela já existe, então ele emite a mensagem existe somente uma instância. Então para você ver funcionando, vamos colocar aqui ó, um breakpoint aqui e aqui. Então vamos lá, vamos executar novamente. Eu vou aqui na minha classe Program e vou executar. Então ó, ele está tentando criar a instância. Então, ele está verificando se instância é null. É null, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar a instância. Ó. Vai acionar o construtor, vai falar que ele está instanciando, vai incrementar o número de instância e vai exibir o número de instância. E aí ele vai retornar ó, a instância. Número de instância 1. Então agora ele vai tentar criar a segunda instância. Olha aqui, ó, eu vou dar um F11.
Ele vai entrar lá dentro, ó. Instância é igual a null, não é. Então ele cai fora e retorna a instância, tá vendo? Ó? E aí ele vai falar que S1 é igual a S2, é a mesma instância, existe somente uma instância. Então é assim que funciona a implementação padrão do singleton, desse padrão. É essa a implementação mais básica que existe, né? Só que aqui nós temos um problema, ela não é trade safe, ou seja, se eu utilizar essa implementação em um ambiente com multithreads, então esse singleton vai falhar, eu vou conseguir criar mais de uma instância aqui desse singleton. Então na próxima aula nós vamos ver como implementar o singleton considerando um ambiente multithread. Então nós vamos fazer uma implementação trade safe para evitar que num ambiente multithread eu consiga criar mais de uma instância. Até a próxima aula.